Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre elementos químicos. Então acompanhem comigo. Tudo que nós conhecemos, seres vivos, ou seja, os fatores bióticos, e os não vivos, que são os fatores abióticos, são constituídos por partículas muito pequenas, minúsculas e invisíveis. Não conseguimos observar com os nossos olhos, que nós chamamos de átomos. Esses átomos compõem tudo o que nós chamamos de matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. Vamos ver um exemplo? Aqui a gente tem uma gota d'água, ou seja, um elemento não vivo. Mas poderia ser uma maçã, um elemento vivo. Essa água é constituída por moléculas. Você já ouviu falar molécula da água? H2O, hidrogênios e oxigênio? Essa molécula, então, vai ter átomo. O átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio. Então, tudo o que nós conhecemos na natureza é formado por átomos. Aqui, nós observamos uma imagem com as partes desse átomo. Então, ele é composto por carga positiva, negativa e neutra. Respectivamente, a carga positiva se chama próton, a carga negativa se chama elétron e aqueles que não têm carga, que são neutro, são nêutrons. Observem ali na imagem. A região central, onde nós encontramos as bolinhas azuis e vermelhas, nós chamamos de núcleo desse átomo. Nesse núcleo, nós encontramos o próton, carga positiva, que está em azul, e nêutron, vermelho, que não tem carga. E ao redor, numa região chamada eletrosfera, nós encontramos os elétrons com carga negativa. Os elementos químicos, então, são constituídos, basicamente, formam todas as substâncias. Em nível microscópico, podemos dizer que um elemento químico é um conjunto de átomos que vão possuir o mesmo número atômico. Mas o que é um número atômico? Observem esse Z bem grandão. É o apelido. Então, quando eu falo número atômico, eu posso falar também Z. Esse número atômico, nada mais, nada menos que a quantidade de prótons que o átomo vai possuir. Cada elemento químico vai ter uma quantidade de prótons diferentes. Esses elementos, então, foram organizados formando um grande conjunto de elementos, que nós chamamos de tabela periódica, que eu apresento aqui para vocês. 118 elementos conhecidos pelo homem. Nessa tabela, os elementos químicos que são conhecidos foram organizados numa ordem crescente. Ordem crescente do menor para o maior, do número de prótons, ou seja, do seu número atômico. Nesse recorte, a gente pode observar potássio, 19 prótons, cálcio, 20 prótons, escândio, 21 prótons, titânio, 22 prótons e vanádio, 23 prótons. Do menor, 19, para o maior, 23. Cada quadrado especifica o quê? Então, já conhecemos que a tabela periódica apresenta todos os elementos químicos conhecidos pelo homem. E eles estão organizados pela quantidade de prótons que cada um vai ter. Mas o que eu observo, então, nessa tabela periódica? Que informações eu posso consultar? Nós conseguimos localizar o nome do elemento químico, o seu símbolo e, respectivamente, o seu número atômico, ou Z, que é a quantidade de prótons que ele vai apresentar. Então, nessa tabela periódica que eu trago para vocês, eu fiz um recorte. Eu trouxe o berílio. Então, aqui está o nome dele, berílio. Qual é o seu símbolo? Be. E esse númerozinho aqui em cima, 4, significa que é o seu número atômico Z ou quantidade de prótons. Nesse vídeo, nós falamos sobre os elementos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!